O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos já no 4º domingo do tempo pascal, comemorando hoje o domingo do Bom Pastor, assim chamado por conta da oração principal, onde a gente, como fizemos, pede que o rebanho possa alcançar, apesar de sua fraqueza, aquela fortaleza, aquela força que é própria do pastor. O pastor é Jesus Cristo, sabemos. Ele mesmo faz esta divina revelação: eu sou o bom pastor, eu sou a porta pela qual, então, nós, as suas ovelhas, devemos passar. Precisamos passar, é condição para sair de dentro do curral. As ovelhas não foram feitas para ficar dentro do curral. Se assim acontecer, elas morrem. Porque eu estou chegando da Terra Santa e tive a oportunidade lá de ver. Assim, enquanto a gente vai no ônibus, percorrendo aquelas paragens por onde Jesus andou, por onde ele pregou o Evangelho, aqueles rebanhos, a gente vê do ônibus, aqueles rebanhos, uns maiores, outros menores, tendo à frente alguém, um pastor, que justamente conduz esses rebanhos. E o que acontece? Sabemos que a terra de Nosso Senhor, ainda hoje, mas ainda no tempo dele, tem poucas paragens verdes, tem um grande deserto, áreas cheias de muita pedra, o pedregulho, ou então com uma vegetação que não é para animal comer. Então, porque falta água, não tem assim longas pastagens, como aqui na Amazônia, que muitas vezes até chove demais. O que acontece? Acontece que todos os dias o pastor tem que ter aquele trabalho de tirar de dentro do curral as ovelhas que ele põe ali para passarem a noite, para serem protegidas,
E de dia deve procurar pastagem, deve procurar lugar onde tenha capim, onde tenha água. Portanto, dizia, as ovelhas não foram feitas para ficar todas dentro do curral, elas vão morrer de sede e de fome. E assim Jesus conta esta parábola para dizer que Ele é aquele que nos conduz onde tem a vida. Como concluímos no Santo Evangelho, eu vim para que todos tenham a vida e a tenham de sobra, a tenham em abundância. Assim nós acabamos de ler. Meus irmãos e irmãs, Jesus é o pastor que nos conduz à vida verdadeira, a vida plena. Na verdade, este é o grandioso tema catequético da liturgia de hoje. E nós assistimos na primeira leitura o apóstolo São Pedro, buscando conduzir aquelas multidões que ouviam suas pregações, buscando conduzi-las ao bom pastor. Ele, também pastor da comunidade, pastor da palavra de Deus, pregando a verdade de Deus para que as pessoas que o escutam ou escutem possam ter a vida em Cristo. E é muito interessante esse trecho dos Atos dos Apóstolos, porque nos fala sobre a verdadeira atitude com a qual nós devemos ouvir a mensagem, a proposta da salvação que Cristo vem trazer. A salvação, meus irmãos e irmãs, prestem atenção, eu também quero aguçar os meus próprios ouvidos para ouvir isso. A salvação é um dom que Deus concede, mas que a pessoa deve querer. Nesse caso, dizemos que a salvação que o Cristo nos mereceu é proposta a todos os homens e mulheres. Eis a importância do anúncio do Evangelho, eis o valor da evangelização, mas a pessoa que ouve tem que conduzir ali uma atitude de modo que ela possa então receber essa proposta feita, possa decidir, eu quero ou não quero. A religião não é uma coisa automática. Nesse sentido é que nós devemos entender aquela frase que diz: a religião não salva ninguém, no sentido de que, eu sou católico, ou sou isso, ou sou aquilo, então eu já estou com a minha salvação garantida. Alto lá, não é bem assim. É preciso que nós acolhamos a mensagem que nos é proposta, o nosso coração. É preciso que nós queiramos isso com a nossa alma. É preciso que deixemos que isso aconteça em nós. É todo o dinamismo da primeira leitura, aonde então o apóstolo São Pedro faz àqueles que o estão escutando, lhes faz uma revelação. Vós crucificastes Jesus Cristo. E então, ao vir ao conhecimento desta verdade, quem sabe muitas vezes nós nem nos damos conta de que maneira nós somos culpados da morte de Cristo. Eles, diz o relator dos Atos dos Apóstolos, diz que sentiram uma aflição na alma. Essa palavra aflição não está bem aqui para traduzir aquilo que o texto grego original dos Atos dos Apóstolos diz. Lá, a palavra verdadeira é: sentiram uma espetada na alma, ou seja, lhes ocasionou um grande remorso o fato de saberem-se culpados da morte do Senhor. Ora, quando nós estamos nos sentindo culpados, nós procuramos desculpa, nós procuramos remissão, procuramos redenção.
Até mesmo nos impomos penitência. Muitas vezes nós não sabemos o que se passa no coração de um penitente, daqueles irmãos e irmãs que acompanham todo o trajeto do Círio de joelhos. Não sabemos o que se passa na alma de alguém que vem de joelhos aqui das escadarias da Basílica Santuário de Nazaré até aqui. O que está naquele coração é uma aflição que a pessoa então entende que, tomando uma iniciativa, aquilo possa se abrandar, aquilo possa se extinguir, aquilo possa comover a Deus, a Virgem, e ser uma resposta então à aflição da sua alma. Pois é o que diz aqui os Atos dos Apóstolos. Eles, ao ouvirem tudo isso, ficaram com o coração aflito e quiseram se ver livre dessa aflição. Por isso perguntaram: e agora? O que é que a gente tem que fazer? E o apóstolo então, São Pedro, lhes diz: vocês devem mudar a alma, vocês devem mudar o coração, vocês devem, na palavra do Evangelho, se converter. E cada um de vós se deve lavar. Batizar quer dizer isso, lavar, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E então, em lugar do remorso e da culpa, vós recebereis o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pois foi assim que Deus prometeu aos seus filhos e a todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Meus irmãos e irmãs, aqui está então a mensagem da palavra. Nós devemos disponibilizar o nosso coração para acolher o mistério de Deus, esse mistério da salvação que o Cristo nos mereceu. Desta maneira, somos então conduzidos, como diz o próprio São Pedro, àquele que é o pastor, o cuidador, aquele que sacrificou-se pelo rebanho, que é o próprio nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós hoje, comemorando o Dia das Mães, queremos lembrar isso. As mães que se sacrificam, as mães que renunciam, as mães que sofrem tantas vezes para o bem da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Que Deus conceda a todos nós podermos sempre disponibilizar o nosso coração para acolher o Senhor, sua mensagem, para vivermos na justiça, para buscarmos a melhoria do nosso espírito e para buscarmos assim, claro, quase que automaticamente, se o nosso espírito se renova, renova-se também a nossa casa, renova-se a sociedade, renova-se o mundo. Vamos fazer um instante de silêncio, assim que cada um possa colher algo desta grandiosa mensagem no seu coração.